arquitetura deve evoluir em função da técnica e dos problemas sociais. Se o arquiteto está interessado nisso, como eu, é participar da luta política, é sair para a rua e protestar. O que determina o interesse da arquitetura de Oscar é, sobretudo, a invenção e a beleza. A arquitetura é muito simples. Eu quero fazer a coisa diferente. Eu quero usar o concreto em toda a sua plenitude. O Oscar decide uma obra, um grande projeto, em 1 hora. Deve-se passar com ele a mesma coisa que Mozart, que sentava para tocar uma música no piano e a música saía pronta, composta. A característica principal de uma obra de arte é o espanto, é a surpresa. Isso é que é importante. Na arquitetura é a mesma coisa, é o espetáculo arquitetural. Porque ele sempre foi um homem atuante, mesmo discreto, mas sempre atuante, influindo na vida do país. Oscar Niemeyer é o maior brasileiro vivo. O meu nome devia ser Oscar Ribeiro de Almeida e de Niemeyer Soares. Ribeiro e Soares são nomes portugueses, não é? Almeida talvez um nome árabe, não é? E só Niemeyer que é alemão. Mas como é um nome diferente, ficou essa ideia de Oscar Niemeyer. Mas meu nome não, eu tenho quatro coisas diferentes e talvez o preto também, que deve estar na família, um índio que a gente não sabe. Mas o que eu sou é como é que se diz, um mestiço aí, com muita honra. Esse livro mostra a minha família, meu avô Ribeiro de Almeida. Eu vivi com meu avô Ribeiro de Almeida durante 25 anos, na mesma casa, em Laranjeiras. Como estivesse vendo a rua antiga, né? As casas são diferentes, mas a ideia ficou. Aqui eu casei, aqui nasceu minha filha. Passei minha juventude toda aqui. No colégio, eu fui o primeiro aluno da aula. Na segunda vez foi um Bahia, um rapaz, Olavo Bahia. Na terceira vez ele foi, na segunda vez ele foi o primeiro e o segundo. Na quarta eu só pensava em futebol. E um dia eu ouvi ela dizer para a empregada: tira esse pano da cabeça, negra não usa isso. E aquilo me chocou, que eu nunca esqueci. Eu senti logo que o mundo era injusto demais, que a gente tem que protestar. E hoje, quando dizem que protesto é falta de educação, eu acho até graça, que a gente tem que protestar. Eu gostava de desenhar. Quando eu era menino, tinha 10 anos, e a professora me dava sempre 10. Minha mãe guardava aqueles desenhos com muito carinho, né? Sem saber que o desenho é que me ia levar à arquitetura. Estava casado com problemas de dinheiro, fui trabalhar de graça no Escola do Lúcio, que eu queria aprender. Eu queria ser um bom arquiteto. Sabia que lá a arquitetura era cuidada, que havia uma correção, eram mais intelectualizados mesmo, o Lúcio, o Leão, tudo. Foi muito bom para mim. Tive a influência do Corbusier e todos os arquitetos da minha geração tiveram. Quer dizer, só na parte que ele definiu como princípio de arquitetura. Considerar que
E a arquitetura moderna se baseava no piruti, na estrutura independente, na fachada de vidro, no terraço-jardim. Só isso. A arquitetura que eu faço é muito diferente. Agora, a grande influência que eu tive com o Corbusier, me acompanhou a vida inteira, foi quando ele me disse: arquitetura é invenção. Minha arquitetura é muito simples. Eu quero fazer a coisa diferente. Eu quero usar o concreto em toda a sua plenitude. Então a minha primeira preocupação foi compreender que a curva existe. A curva é importante. Quando tem um problema de concreto armado, um vão maior, a curva é a solução natural. Então essa primeira fase foi a liberdade plástica, a curva na arquitetura. Eu fiz a igreja da Pampulha, isso em 1940, né? Eu fui cobrir a igreja de Curvas, né? Pedacinho de terra, se construiu alguma coisa que eu acho que representa muito bem o Brasil. Eu acho que representa o que o Brasil tem de bom e melhor no moderno e no antigo. Representa a pintura, a escultura, a história contada, o misticismo brasileiro, onde dois gênios brasileiros combinaram, né? Niemeyer e Portinari. Essas inovações foram tais, quer dizer, que o bispo, altamente conservador, simplesmente ele achou que era uma obra meio demoníaca, eu imagino. Então ele se recusou e durante muito tempo, quer dizer, a Pampulha não pôde ser usada como igreja, a igreja ficou fechada porque ele se recusou a consagrar aquela capela. Quer dizer, imaginem que coisa fantástica e absurda. Quando fez a marquise da região da Pampulha, se as margens do lago eram curvas, ele fez a marquise curva, acompanhando as margens do lago. Então, uma sensação, quer dizer, uma laje de concreto fina com colunas, quer dizer, então ali tudo era inovação. Então a Pampulha é uma primeira obra síntese do Oscar. E o Oscar provoca uma revolução na arquitetura brasileira e mundial quando faz a Pampulha. Atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Las líneas curvas que utilizaba este arquitecto sirvieron para incorporar la sensualidad del paisaje brasileño a la arquitectura moderna. Pero Niemeyer no se quedó allí y al regreso lo veremos transformando ese mismo paisaje al construir una ciudad en medio de la nada. Brasília foi uma aventura. Eu me lembro quando eu fui a Brasília, parecia o fim do mundo, longe, não tinha estradas, não tinha nada. E nós tínhamos que fazer a capital em 3 anos e meio. E nós estamos andando com capim até o joelho, não é? Procurando o lugar onde devia ser construído o Palácio Alvorada. Brasília foi feita em uma cruz, né? E a cruz, do sinal da cruz, de quem toma posse da terra,
não é? E ao mesmo tempo essa cruz que remete à colonização, à primeira missa, à primeira conquista, essa cruz se transforma no avião, porque Brasília também é um formato em X, como um avião e as asas do avião, né? Então ela tem o máximo da sua modernidade e o máximo também dessa memória histórica, tudo junto no seu tempo de fundação. Bom, eu quando fui para Brasília, podia ter levado só arquitetos, né? Mas não, eu levei um engenheiro, levei um sujeito que era médico, mas não sabia nada de medicina, mas era meu amigo. Levei 4 amigos que estavam na meta, que eu podia ajudar, não é? Eu queria lá não ficar só conversando sobre arquitetura. Por isso, quando eu digo aos estudantes que as coisas devem ser ligadas, é porque faz falta, né? Nada melhor para o Oscar do que a camaradagem, fazer junto. Ele sempre andou no mundo com uma patota, que nós chamamos patota, quer dizer, um grupo de amigos que sempre estão com ele. E pela vida inteira ele manteve esses amigos. Traçados os planos de vida ou de morte pelos capitães da pacífica, mas dura batalha brasileira, os pesados engenhos dessa guerra redentora abrem, conquistam, subjugam o espaço. A cidade nova estende os seus braços às irmãs mais velhas. Brasília é o exemplo mais significativo, né, desse espírito do governo Kubitschek, né? Quer dizer, que mistura a iniciativa e a audácia, né? Porque as pessoas mal acreditavam que de fato fosse possível construir uma capital, né, das proporções de Brasília em tão pouco tempo. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura. Uma equipe dedica-se à arte de fazer cidades dentro de perfeitas soluções dos problemas urbanos. A gente fazia um desenho, dia seguinte, Joaquim Cardoso, que era o calculista, começava a fazer os cálculos, e a obra começava sem a estrutura estar calculada. O cálculo ia seguindo a proporção que a obra caminhava. Que ali em Brasília, o Oscar, ele inicia também uma etapa nova da sua arquitetura e realiza uma experiência como nenhum outro arquiteto moderno realizou, pela oportunidade que teve de projetar os palácios, o Congresso, a Catedral, enfim, todos os prédios fundamentais de uma nova cidade. A solução do Palácio Residencial se orientou pela escolha dos princípios de simplicidade e pureza que marcaram no passado o equilíbrio das grandes obras arquitetônicas. Eu fiz o Palácio do Alvorada, eu fiz as colunas assim. Eu queria que uma pessoa pudesse ficar aqui e outra pudesse ficar aqui embaixo, dialogando. Eu queria evitar o peitoril. Eu fiz as colunas então assim, se multiplicando. Essas colunas criaram muito espanto. Eu me lembro que o André Malraux esteve aqui e num gesto assim de boa vizinhança, disse as suas colunas mais bonitas depois das colunas gregas. E realmente eles ficaram conhecidos por todo mundo. Eu cheguei na Grécia e vi um prédio com as colunas iguais. Eu fui nos Estados Unidos em um prédio de Correios e Telégrafos com as colunas do Alvorada. Depois eu fiz o caminho da catedral em sombra, de modo que a pessoa, quando chegasse na nave, ela tivesse o efeito, o contraste da luz, e que a vista se estendesse pelo espaço. Era uma ideia assim que o crente, a pessoa que acredita em Deus, sentisse que ele estava mais em ligação com o infinito. A Catedral de Brasília, na minha opinião, é a obra mais importante da arquitetura brasileira desse século. E o Oscar chegou ao extremo de fazer com uma peça, que se repete 16 vezes
ao longo dela uma catedral. É uma coisa quase inacreditável. Uma peça gerar uma catedral. Se você for a Brasília, você foi a Brasília. Você pode gostar ou não dos palácios, mas você não pode dizer que viu antes coisa parecida. Isso é que é arquitetura, é a imaginação. Brasília, o que é tão interessante dela é que ela tem algo de irreal, né? Se você repara, ela tem uma arquitetura, ela tem um céu gigantesco, né? Aquele céu é imenso, aquele céu quase que come a cidade, aquele céu é um continente inteiro, e aquela arquitetura monumental do Oscar Niemeyer não é nem tão monumental assim, ela é discreta, ela é branca, ela é tênue, não? E de uma certa forma ela quase parece literalmente uma cidade que desceu do céu. Brasília, por conta do clima, da luz e da disposição ordenada dos edifícios, dá essa tranquilidade. Você, depois de 8 horas em Brasília, se está vindo de uma metrópole como eu de São Paulo, você já é outra pessoa. De la cathédrale, programme de la place des trois pouvoirs, travail particulier sur les 2 coupoles du Parlement, l'idée d'une sorte d'édifice démocratique que l'on pourrait parcourir et qui ne serait pas une boîte fermée dans laquelle les parlementaires parleraient tout seuls. Donc ces images répondent à une attente formulée depuis les années 40 quant à la représentation des pouvoirs modernes du XXe siècle. Nós vivíamos juntos com os operários, comíamos nos mesmos lugares, andávamos praticamente com as mesmas roupas, né? Na noite, quando a gente tinha que respirar um pouco, a gente ia para as boates da Cidade Livre, né? E eles lá também, a gente ficava nos mesmos salão, bebendo as mesmas coisas, conversando com eles, e sem querer foi nos dando uma ideia assim que o mundo ia mudar. E vinha um caminho assim de igualdade, onde não houvesse diferenças de classe. Mas isso foi uma ilusão, né? Porque logo depois o Brasil se inaugurou, vieram os homens de negócio, vieram os políticos, né? O muro de classe nos separou deles novamente, né? E aquela ideia assim, muito vaga, mas que a gente sem querer sentia no ar, desapareceu. Seguimos creando espacios con el arquitecto Oscar Niemeyer en People and Arts. Quando cheguei em Paris e comecei a projetar, Malraux conseguiu uma lei, um decreto de Gaulle, de modo que eu posso trabalhar na França como arquiteto francês. Mesmo hoje, se eu quiser, eu prestei juramento lá no Conselho de Arquitetura. De modo que isso foi muito útil para mim, que eu fiquei mais livre para trabalhar. Na sede do partido, eu fiz o prédio assim. Mas eu queria explicar que havia uma razão para isso. Eu botei os acessos aqui. Depois tinha a questão do grande salão da classe operária, um auditório. Se eu fizesse no terreno, ele ia ficar muito grande a cúpula. Então, eu fiz embaixo. O hall da classe operária embaixo e a cúpula sai assim, de modo que em cima era pequeno. Eu queria mostrar, o que às vezes esqueciam, é que é preciso haver uma boa relação entre volumes e espaços livres.
que era importante, e em cima era ficar só. É questão da beleza. O auditório, ainda mais com a porta inclinada que abre, quando eu entrei, a minha sensação era estar entrando numa nave espacial, quer dizer, num mar de luz, no interior mais bonito que eu já vi na minha vida. A luz vem do chão, vai ao teto, vai ao chão, e você se sente realmente envolvido, como se você estivesse, talvez, sendo sequestrado para o interior de uma nave espacial. Cheguei na Praça do Havre e eu disse, eu quero rebaixar, menos 4 metros, rebaixar a praça toda. Eles iam rebaixar a praça, caro. Mas concordaram. Eu queria que a pessoa daqui pudesse ver a praça. Eu queria que a praça tivesse protegida dos ventos do mar. Era uma cidade antiga, foi quase destruída pela guerra. Os prédios eram sóbrios, uma cidade bonita. Eu não queria competir com a arquitetura da cidade. E como o meu problema era aquele negócio do Malraux, daqueles centros de cultura, né? Eram prédios quase que fechados, auditórios, teatro, essas coisas. Eu fiz uma arquitetura mais cega, quer dizer, os prédios assim, outro prédio assim, sem aberturas, né? As rampas, foi uma coisa que ficou muito diferente. Eles chamam hoje Espaço Oscar Niemeyer. Eu passei pela Europa assim com essa preocupação de mostrar a arquitetura do meu país, mas também mostrar que nós conhecemos as coisas. Quando eu fiz a sede de Mondadori, por exemplo, eu não fiz uma colunata comum assim, não. Eu fiz cada vão diferente. Eu fiz um vão com 15 metros, eu fiz outro com 3, fiz outro com 5. Uma coisa assim um pouco musical, vamos dizer. E depois eu pendurei nas vigas os 5 andares. Eu expliquei que o importante num prédio, numa colunata assim, não é apenas as colunas. O importante é o espaço entre as colunas. É para o arquiteto proporcionar esse espaço. Esse espaço faz falta, não é? É como disse um escritor. E quando a gente olha uma paisagem, as árvores, a paisagem, o importante não são apenas as árvores, mas também o espaço entre elas. De modo que eu me lembro que o engenheiro italiano disse, não pode fazer tudo com 8 metros. Eu disse, não, é assim mesmo. A minha passagem teve essa preocupação política, né? A América Latina a gente sabe das coisas, né? E como é um país jovem, é uma espécie de doença infantil, a gente quer mostrar que pode fazer tudo. Eu me lembro que um dia eu fiz um verso e botei na parede do escritório. Eu estava na Argélia, né? Então era um desabafo, era uma coisa assim. Estou longe de tudo que eu gosto, dessa terra tão linda que me viu nascer. Um dia eu me queimo, meto o pé na estrada, é aí no Brasil que eu quero viver. Cada um no seu canto, cada um no seu teto, a brincar com os amigos vendo o tempo correr. Quero olhar as estrelas, quero sentir a vida, é aí no Brasil que eu quero viver. Estou puto da vida, essa gripe não passa, de ouvir tanta besteira não me posso conter. Um dia eu me queimo e largo isso tudo, é aí no Brasil que eu quero viver. Isto aqui não me serve de nada. A decisão está tomada, ninguém vai me deter. Que se foda o trabalho, este mundo de merda, é aí no Brasil que eu quero viver. De volta ao Brasil,
eu comecei a fazer outros projetos. Pediram para fazer o monumento JK, né? Eu fiz o monumento. JK é lá. Quando chegou o momento de subir a figura de JK, começou a questão. Os militares da época diziam que eu tinha feito a foice e o braço de JK era o martelo. E a discussão começou. E durante meses ficaram discutindo se subia ou não a figura. E um dia a viúva de JK, do presidente, estava na prefeitura com um dono de jornais e telefonaram para mim. Nós estamos aqui com o prefeito e chegamos à solução. Nós vamos botar o tijolo aqui, vamos fechar e desaparece a foice. Eu digo, não faz porque eu vou protestar. E felizmente a coisa foi esquecida e a figura está lá, está bem. Tem um negócio, tem a foice lá, tem o martelo, a figura está lá muito bem. Então, a partir de 74, as próprias lideranças militares iniciaram a retirada e começaram a falar na distensão, a acenar com a abertura política e tal. E pouco a pouco a ditadura foi derrotada. O Oscar desempenhou o papel secretamente, quer dizer, participando de reuniões, dando força às pessoas, discutindo, ajudando a resistência contra a ditadura. Mas depois que voltou, ele colaborou muito para a reabertura, né, da democrática no Brasil. O Niemeyer, o sangue significa toda a violência, dominação e opressão pelos quais passaram o povo latino-americano e um pouco também dessa luta de algumas pessoas contra isso. Tá? Eu acho que todos nós, né, qualquer um, qualquer profissão, o normal é estar preso ao problema da solidariedade, da luta política, né? Mas quando eu fiz o projeto da América Latina, eu fiz com muito prazer, porque era uma ideia de aproximar os povos da América Latina, né? Juntos poderem lutar melhor. Então fiz uma escultura lá que eles aceitaram, então a mão sobe assim. E aqui tem um sangue correndo da mão. Quer dizer, a América Latina ofendida, né? Esquecida, né? Então foi um projeto feito com muito interesse, né? Com muita esperança, assim, de que pudesse contribuir nessa relação dos povos da América Latina, trocando experiências, né? De modo que foi um trabalho assim que fora que diferente dos outros, às vezes não tem significação nenhuma social, um trabalho que me interessou muito, acompanhei com muito cuidado. O Oscar decide uma obra, um grande projeto, em uma hora. Eu acredito, é a única explicação que eu posso dar, é a diferença de um ser humano normal de um gênio. Deve-se passar com ele a mesma coisa que Mozart, que sentava para tocar uma música no piano e a música saía pronta, composta. Então, o Memorial da América Latina, com tantos prédios, quer dizer, com um programa tão complexo, para vocês terem uma ideia, eu num sábado, durante uma hora, eu conversei com o Oscar e nós resolvemos todas as estruturas. Isso quer dizer que ele num sábado de manhã concebeu aquilo tudo, me chamou na hora do almoço, de tarde nós conversamos, no fim do dia aquele projeto complexo estava todo concebido e sem nenhuma dúvida, sem nenhum sofrimento.
deve evoluir em função da técnica e dos problemas sociais. Por exemplo, a arquitetura brasileira, ela está baseada na técnica mais apurada, não é? Ela é bonita, ela procura liberar coisa diferente, não é? Mas o conteúdo, quer dizer, a parte social é discriminatória. O brasileiro pobre não tem nem casa nem terra para morar. Mas isso é um problema que não cabe ao arquiteto resolver. Se o arquiteto está interessado nisso, como eu, é participar da luta política. É sair para a rua e protestar. O que caracteriza o Rio são as montanhas, a Bahia, essa natureza fantástica, não é? De modo que eu tive esse privilégio de fazer um museu num lugar tão bonito. De modo que eu não tinha que interferir na paisagem, eu tinha que discipliná-la. Eu tinha que subir para um projeto que a paisagem passasse por baixo, que ele enriquecesse. E foi nesse sentido que eu fiz o projeto. Eu não queria um volume em cima do outro. Eu queria que o projeto fosse feito uma linha que sobe, sensual, sempre ascendência, ela constitui assim a fachada do edifício. Mas foi talvez o prédio mais fácil de fazer, que era um terreno assim. O mar em volta, o prédio ficasse. Então o problema era um apoio vertical. E depois a arquitetura surgindo, fica uma flor assim. E o prédio me agrada, a rampa convida a subir. Internamente a solução é boa, não é? Os visitantes ficam curiosos de conhecer a arquitetura e assim também as pinturas expostas, não é? De modo que realmente é um projeto que me agrada, um projeto muito espontâneo, que surgiu quase de repente. Eu acho que isso é a novidade, é um prédio diferente. Vocês podem ver muitos museus, mas igual vocês não viram. É uma obra diferente, é a invenção arquitetural. Isso aqui é a arquitetura. Eu acho admirável no Oscar é essa vitalidade tremenda. Então tá esse senhor, de repente, inventando um museu, que é esse museu de Niterói, e esse museu é genial, né? Ele é genial porque ele é os sonhos do futuro que os anos 60 poderia ter. E ele parece assim um disco voador, uma espaçonave, mas ao mesmo tempo ele é um sonho do futuro gestado no passado, né? Ele tem esse jogo, ele tem essa brincadeira. Eu tive um sonho. Eu sonhava que abria a janela do apartamento e o rio era diferente. A cidade estava afastada do mar 1 quilômetro. E eu desci e me espantei de ver como tinha um cuidado da natureza, hoje tão sacrificado aqui no Brasil. Como seria bonito o rio sem o homem, não é? A natureza virgem, né? As praias, as montanhas, tudo isso, né? Sem serem tocados. Eu sou do Rio. Não sou nem de Brasília, nem ninguém. Sou do Rio, das praias. Pessoal que gosta de viver, que vai para a praia, que apanha sol. Eu me lembro que um dia Le Corbusier disse: você tem as montanhas do Rio dentro dos olhos, não é? Mas não é, também tem outras coisas, não é? Tem a mulher também que os atrai, né? De modo que minha arquitetura não é o que Corbusier dizia que eu tinha as montanhas do Rio nos olhos. É o que o Malraux, André Malraux, dizia sempre, que ele tinha um museu particular, onde ele guardava tudo que ele tinha visto e amado na vida. O que determina o interesse da arquitetura de Oscar é, sobretudo, a invenção e a beleza. Não que ele despreze o lado funcional, o lado técnico, do qual ele foi exímio mestre também, levando a propor para a engenharia brasileira estruturas que fizeram ela avançar e estarem de ponta no tempo. Sem dúvida nenhuma, a obra de Oscar Niemeyer é uma iniciação ao mundo formal brasileiro, à criação brasileira, porque ela parte da extrema simplicidade de formas, é isso que eu acho mais bonito em Niemeyer, e vai para a total riqueza da interpretação dessas formas, quer dizer,
por elas serem simples, elas permitem uma absoluta e completa gama de interpretações. Oscar Niemeyer representa, sem dúvida, o reconhecimento da arquitetura pela alma brasileira, no sentido largo, amplo, no sentido popular, no sentido de que a arquitetura sai das academias, das escolas, dos estúdios, como matéria de interesse desses ambientes e passa a ser uma matéria de interesse popular. Acredito no mundo melhor, mundo realista, gente sabendo o pouco que representam, mas podendo viver de mãos dadas, como gente correta, digna, é tudo. Com seu traço futuro, Oscar nos ensina que o sonho é popular. Nos ensina a sonhar mesmo se lidamos com matéria dura, o ferro, o cimento, a fome da humana arquitetura. Nos ensina a viver no que ele transfigura, do açúcar da pedra, no sonho do ovo, na argila da aurora, na pluma da neve, na alvura do novo. Oscar nos ensina que a beleza é leve. A vida, no fundo, é um sonho assim rápido, cheio de prazer e drama, né? Mas a vida deve ser vivida e não contada, assim, em minúcias.